Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, me chamo Diego, sou trader investidor. No vídeo de hoje, aquele vídeo padrão do domingo, overview do mercado, análise e correlação entre dólar e mini índice, o que a gente tem de movimentação para os dois, o que a gente espera e mais três ativos aí na agulha com boas movimentações. Lembrando, nenhuma análise é recomendação de compra ou venda, todos os ativos analisados são estudos que a gente faz aqui no canal, beleza? Bora pro vídeo. Bom, já estamos aqui com a tela do índice e dólar. Abri os dois aqui. TradingView também. Já temos algumas marcações aqui no gráfico diário utilizando o TradingView. Basicamente falando, há um bom tempo, deixa eu colocar o gráfico semanal. Fica mais fácil de visualizarmos. E aí, temos o mercado como um todo fazendo esta movimentação e depois esta movimentação. Aqui, aqui e aqui. Show de bola, show de bola. Já temos ciência que aqui é um nó de alto volume. Nessa linha marcada, ou toda essa região, eu entendo como sendo um nó de alto volume. Temos essa região como um nó de alto volume também, expandida aqui para frente. Por isso que tem essa marcação dessa linha aqui. E temos essa região também como um nó de alto volume. Esse alto volume é menor do que os outros, mas um nó de alto volume também tendo essa região aqui como suporte e resistência. Beleza? Beleza? Isso daí eu já mostrei nos vídeos anteriores. E aí, a gente já faz alguns traçamentos de pontos importantes, que seria esse nó de baixo volume, essa região aqui, que é o maior pico, mas você pode entender como sendo isso tudo aqui, beleza? É uma região, não um valor em específico. Eu entendo isso aqui, eu coloquei essa linha só para verificação mesmo, porque foi onde ele começou a parar a queda. E aí, a gente já tem essa POC, né, que aqui realmente é o nó de alto volume. Eu gosto de marcar regiões onde são interessantes, onde eu vejo toques no gráfico, né? Que nesse caso, perceba que não está marcado exatamente na linha, mas está marcado aqui. Está marcado aqui, ó, justamente por conta de regiões que eu entendo que foram regiões importantes lá. Olha lá, o nó de baixo volume. Foram regiões importantes. E esse traçamento, ele tá daqui para cá e daqui para cá. Beleza? Só um segundo. Vou atender aqui o telefone. Salve, rapaziada. Precisei dar uma pausinha. Voltamos aqui com o vídeo. Como eu estava falando, relação índice dólar na tela. E a gente já tem a série histórica do dólar aqui, juntamente com a série histórica do índice. O que a gente consegue ver o dólar trabalhando já em um patamar entre 5 e 5,80, 5,75 mais ou menos, nesse range, né? Então ele vem nesse range acumulando já há um tempo. E o mini índice não, o mini índice ele subiu e a partir deste ponto aqui ele começa o seu processo de queda, topos e fundos descendentes, até que este momento é um momento importante, porque ele está fazendo ou tentando fazer no gráfico semanal. E aí aqui eu vou dar um zoom para ver, para ficar melhor. E aí ele estava tentando fazer num gráfico semanal um pivô de alta, né? Então ele vem nessa sequência, sobe, testa essa região, não consegue se manter acima, não consegue cair para depois subir para fazer o pivô, né? O zigue-zague, aí vem e agora sim, de fato, de forma efetiva, ele rompe essa região que é uma região importante aqui atrás, ó. Então essa região é uma região agora de espelhamento, né? Região de suporte que vira resistência. Ele rompe, está fazendo o teste nesse candle, deixando algumas sombras inferiores e ainda tendo travamento
da média móvel de 80 aqui também. Relação dos dois, do mini dólar aqui com o mini índice. Se você perceber bem, temos o range que a gente já falou no dólar. Essa pernada daqui foi uma pernada esticada. Perceba como fica as sombras inferiores e a intenção agora é que ele faça um repique aqui nesse patamar aqui, mais ou menos, que eu vou marcar aqui, ó, nesse patamar aqui mais ou menos, né? Vem bastante candles seguidos de queda e agora ele vai fazer, provavelmente, não sei, essa queda aqui, assim como ele faz esse repique tentando subir. O nosso mini índice é de se esperar que faça um repique tentando cair. Por quê? Candles sequenciais de alta, resistência dinâmica, começando a ficar sobrecomprado e aqui começando a ficar sobrevendido. Então perceba as correlações, né? Pelo menos a curto prazo entre os dois ativos aqui. E aí ele vem, depois de várias sequências de alta, a intenção é que faça um candlezinho vermelho, uma barra ignorada, um ou dois candles vermelhos aqui de repique. E tenha travamentos nessa região, né? Essa região é uma região também que vai ter travamento por conta dessa barra espessa de alto spread que teve aqui. Então a intenção é justamente essa, para depois romper e aí continuar sua sequência de alta, e aí a gente vai depender também da movimentação, ou a gente pode tentar olhar a movimentação do mini dólar também. Então basicamente, mini dólar para baixo, ficando sobre vendido, mostrando um possível repique, mini índice para cima, ficando sobrecomprado, mostrando um possível quedinha aqui. Uma possível quedinha aqui também nos preços. Beleza, beleza. A relação dos dois gráficos semanal é esse. Essa região ela já era de se esperar por conta desse nó de alto volume aqui. E aí, esse nó de alto volume, consequentemente, tem uma POC. E é justamente o que a gente esperava, que eu já falei em vários vídeos anteriores, compradores entrando aqui, tentando jogar o preço lá para cima novamente. E seria esse patamar. Então a gente precisa ficar atento, porque essa movimentação aqui, essa movimentação aqui é uma movimentação importante para o nosso mini índice. Beleza? Beleza. Vamos para o screening agora. Eu vou tirar aqui o gráfico do dólar para não ficar bugado. Vamos aqui ao screening. Precisamos ver os ativos que estão no Eden dos trades, no gráfico semanal. Petro 4. Vamos ver o que tem em Petro 4. Vem a sequência de alta. Rompe uma região importante, previamente marcada. Já marcou aqui o rompimento, depois desse teste, nesse candle de contração de volatilidade. Aqui assim, ó. Né? Então esse candle aqui foi um candle que já deu entrada. Mostra a força da compra, bem sobrecomprado. Realmente, quando o mercado está bem forte, isso daqui vai ficar por muito tempo assim. Mas, pelo menos para o gráfico semanal, já passou, não tem nada. Pivot, aí sim, aqui pode estar... podemos ter boas operações, né? Lembrando que tudo é um estudo. Região de espelhamento, região de lateralização. Mercado rompe, vem testar aqui na verdade. Tenta furar, não consegue e é jogado para cima. Esse candle, um candle estreito. E aí perceba como o corpo dele é estreito e as sombras superiores. Isso faz, aqui também apontando para cima, isso faz aumentar a força, o momento do ativo. E aí um rompimento aqui, a intenção é que ele estoure para cima, né? Mas a gente pode buscar também entradas em tempos gráficos menores. Então, VIVT3 tem boas movimentações, tá com uma boa força relativa. BRAP, não tem o que fazer, já andou. Banco do Brasil, tá rompendo a região, fez a barra vermelha ignorada, já foi também. YouTube, chegamos na metade do canal. A intenção é uma queda para daí vir buscar o topo do canal aqui novamente.
e fazer uma barra vermelha ignorada, né? Por enquanto ainda não tem nada para ser feito. Rente 3 também nada. Então vamos colocar aqui no gráfico semanal. Semanal 1, 2, 3, 4 e IVT3. IVT3, BRAP a gente falou. Também. YouTube também. Ativos para ficar de olho, né? Semanal. YouTube 4. BBAS3. E aí, por enquanto, só esses estão com boas forças relativas aqui. Vamos ver no gráfico diário aqui, esses ativos também, para ver como é que eles estão. Vivit no gráfico diário. Começa a fazer os topos e fundos ascendentes. Testou a média móvel aqui de 80. Fez esse teste. Sobrevendido. Vira para cima. O ativo vai. Agora está mirando para baixo. O semanal está apontando para cima, então a gente vê essa divergência. Entradas realmente. Vamos colocar aqui no gráfico semanal. Já que temos essa divergência, não é legal entrar no rompimento desse candle, que seria o rompimento dessa região aqui. Eventualmente pode se abaixar um pouquinho aqui também, mas o stop ficaria, por exemplo, aqui embaixo, né? Então é um stop mais amplo, mas é um tipo de entrada. Entrada aqui, por exemplo, e stop aqui, ou aqui embaixo dessa linha também. Também seria interessante, mas é melhor aguardar no caso. BRAP, não, YouTube. YouTube faz o gap, não é interessante por agora, a gente precisa aguardar aqui o que ele mostrou. Bateu no centro do canal, né? E a intenção é que ele venha fechar esse gap aqui. Fechou mais próximo da mínima. Por enquanto também nada no gráfico diário. BBAS3, e aí sim é importante isso aqui. No gráfico semanal fez a barra vermelha ignorada e já está indo, então não temos entrada também. No gráfico diário também não. A gente precisa aguardar ele fazer isso aqui novamente. E aí sim a média móvel fazer isso aqui, ó. Isso aqui seria o mais interessante possível, né? O estocástico, algo assim, virando para cima, por exemplo. Seria o mais interessante, mas por enquanto também não se fazemos nada por aqui. Ativos para ficar de olho: Vivt 3, YouTube 4 e BBAS 3. Vamos agora para os ativos que estão fazendo inside bar no gráfico diário. Inside bar no gráfico diário. Nada. Preço, fechamento e reversão no gráfico diário. Também nada. Dave Landry. Tá achando ativos com baixa força relativa. MRV aqui, ó. É algo que tem um certo fundamento nessa região, tem um certo suporte, uma certa resistência na qual ele vem, mas está bem cansado no semanal, ainda está bem em queda. Pode ter um tipo de entrada, algum tipo de trade, mas na minha opinião curto, é mais perigoso. E aí a gente evita. Magalu não sai da sua lateralização. Essa lateralização aqui, na qual ela entrou. A intenção é que venha buscar aqui, para depois vir buscar o topo da lateralização novamente. Então não temos nada para fazer. Dave Landry também não. Vamos ver aqui nos gráficos diário Doji. MRV, Siri, 3 Itaúsa. Gap em região de lateralização, bem no meio, ó. Não vale muito a pena, pode vir para baixo ou vir para cima. Não é interessante, então já pulamos. Vamos ver 9.2. CSN, vale, vamos ver o que a gente acha. E aí, vale não, CSN, né?
CSN começa a subir aqui, rompeu a média móvel de 80, tá começando a ficar interessante. Deixa uma sombra inferior, mostra o cansaço dos compradores, dá continuidade na queda, não tem esforço suficiente. Essa região é importante. Travamentos de preço por aqui são importantes para aí sim isso aqui fazer assim e o preço, vou botar aqui em vermelho, em verde, e o preço, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. E o preço cair, por exemplo, e vir fazer isso aqui também. Então precisamos ficar atento a esse tipo de entrada. CSN temos 9.2, né? Obviamente que caso aconteça o rompimento aqui, isso mostra a força do ativo, stop na mínima, e aí você vai com a sua entrada 2 vezes o risco, algo dessa forma. Mas pode ter uma quedinha ainda, mas vale a pena ficar atento. Então, Ario CSNA3, interessante, 9.2, vamos ver os 9.3. CSN, se eu... Oxe, de novo. Tentando subir, complicado, não, melhor ficar de fora. Muitas sombras inferiores, vamos ver as agulhadas no gráfico diário, vamos ver se a gente capta alguma coisa. No gráfico semanal, vamos ver se tem alguma coisa também. Por enquanto não tô captando nada para o parâmetro que eu coloquei aqui das agulhadas. $120. Também não sei se ainda está funcionando. Vamos ver de ponto contínuo o que a gente tem de interessante. Os mesmos ativos ainda. Num gráfico semanal, os mesmos ativos. B3, SA3. B3, SA3. Não é interessante, média móvel bem em cima. Lame piorou, lá embaixo, não olho, rente. Não, não, não. PBDC piorou. Uzi Minas também chegando nessa região importante aí, tentando realizar sua queda. Beleza, vamos agora para os destaques. BPAC. Abrir aqui o TradingView. Destaques para o TradingView aqui em 3 ativos: BPAC, BID11 e BPAN 4. Tirar isso aqui, que a gente não recomenda compra ou venda. Entenda. Rompeu a LTB, fez a barra vermelha ignorada, estocástico já está ficando sobrecomprado, mirando para cima, estava mostrando força. Não temos agressões aqui da ponta vendedora, e aí ele está descansando nesses candles. O que isso, por exemplo, tem entrada por aqui, ou algo assim, para ser interessante. Então o BPAC está muito interessante num gráfico semanal. Vamos olhar aqui o gráfico diário. E aí o gráfico diário a gente vê melhor esse pivô sendo formado, né? Perceba a estrutura do movimento. Região rompida, 2 vezes o risco. E foi. Não tem mais o que fazer. Então vamos colocar aqui para destaque. 1, 2, 3, BPAC 11, BID 4 e BPAN 4. BPAN 4. O destaque não é nenhum tipo de entrada nem nada dessa forma. Região de lateralização.
região para empurrar os preços, aqui, aqui e aqui. O preço chega. E agora começa a lateralização, o acúmulo provavelmente vai acontecer, e já está acontecendo, e aí ficar atento a possíveis entradas e possíveis puxadas que ele pode dar para alta, caso os compradores realmente joguem o preço aqui para cima, como fizeram aqui. Então vale a pena ficar atento. A Bpam está em um processo interessante agora, no gráfico diário. No gráfico semanal você vai ver isso, no gráfico diário também, já começa a lateralização aqui, ó. Então vale a pena ficar atento. BID 4, mesmo processo, região de suporte, POC de toda essa pernada aqui, POC de toda essa pernada, região aqui, ó, e agora ele começa o processo de lateralização para ir ser jogado lá para cima novamente nesse patamar. Basicamente é isso. Não temos grandes agressões, o preço não vai para um lado nem para o outro, briga equilibrada. O estocástico não é interessante nessa situação. Entradas dessa forma seriam rompimentos, pullback, aí sim. Puxadas, pullback, aí sim. Esse tipo de entrada é o mais interessante, rompendo a lateralização para buscar patamares mais altos como este daqui. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se tem alguma ação também que a gente pode estar olhando e analisando. Segue lá no TradingView também, eu sempre estou postando as entradas e os estudos lá. Lembrando que não é recomendação de compra ou venda, sempre são estudos que a gente faz dos mais diversos ativos, beleza? Valeu, falou, até a próxima, tamo junto.